palavra de Deus nos mostra que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam, pessoas procurariam falsos mestres e seguiriam doutrinas de demônio e teriam comichões nos ouvidos. Seriam mais amigas do dinheiro do que amigas de Deus. E nós estamos vivendo nestes tempos. O amor de muitos dentro do meio do cristianismo estão se esfriando, estão morrendo. Jesus Cristo, quando envia as 7 cartas à Ásia, e ali nos mostra deficiências que estavam havendo dentro dos ministérios. Tinha ministérios que seguia doutrinas de Balaão, profetizando que não era para profetizar. Outros seguia profetisas Jezabel, que levava os homens às prostituições e às práticas imorais. Outros já se achavam ricos, mas Jesus fala que diante de Cristo eles eram pobres, miseráveis e cegos. Já outros que não tinha nada, não tinha riqueza material, mas diante de Cristo eram ricos espiritualmente. E em cada contexto de cada carta dessa, nos mostra que ainda havia remanescentes dentro da igreja, o povo tinha se corrompido, tinha pastores que ainda tinha obra diante de Deus, tinha outros que já não tinha mais obras, que da mesma forma tinha igreja que não estava nem quente nem fria, e Deus estava perto de vomitá-las. E isso está havendo no nosso meio de hoje. Os cultos não estão sendo mais para Deus, mas está sendo para o egocêntrico do ser humano, para o emocionalismo do ser humano, para os desejos carnais do ser humano que eles querem ouvir. Dificilmente as pessoas, não podemos generalizar todas, porque ainda tem remanescente que leva o evangelho, o cristianismo a sério, que prega o que Deus manda, que faz o que Deus manda, mas uma boa parte está corrompida. Não pregam mais o evangelho, mas fala da sua carne para as pessoas. E a carne não pode salvar e nem converter ninguém. O que converte e o que salva é a palavra de Deus, o convencimento do Espírito Santo de Deus. Muitos estão vivendo no emocionalismo, estão esquecendo de ler as palavras de Deus, estão esquecendo de meditar na palavra de Deus dia e noite. Muitos estão subindo em cima dos altares, não pregando mais o evangelho, mas pregando sobre a sua própria vida, pregando das suas próprias experiências do cotidiano. Mas a palavra de Deus nos diz que em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, nenhum deles pregava sobre si, mas pregava sobre a palavra de Deus. Esdras, quando veio diante de Israel, ensinava das 6 da manhã até as 12 horas, um ensino constante. Da mesma forma, os apóstolos pregavam sobre Cristo e não sobre eles. E nos dias de hoje, por falta de leitura, por falta de conhecimento, por falta de profundidade, as pessoas estão falando aquilo que elas querem do próprio coração delas, mas não estão mais lendo a palavra de Deus, não está conhecendo o seu Deus. Porque todo culto, toda palavra de Deus tem que ter palavra, e a palavra vai trazer o que? Na pregação. A pessoa vai se converter no meio da ministração da palavra que está sendo pregada. As pessoas vão se converter dos seus pecados e terá salvação. Em todo culto, a palavra que vai ser pregada tem que ser uma palavra que vai trazer exortação, bálsamo e arrependimento sobre a igreja, conforme o direcionamento do Espírito Santo de Deus. E não nós queremos pregar o que nós quer para agradar o povo, para agradar as pessoas ou para agradar qualquer liderança que estiver à frente de uma obra. Porque a palavra de Deus nos diz que a profecia está acima, o profeta está acima da liderança, está acima do sacerdote e dos pastores. Todo no Antigo Testamento nos mostra que os profetas repreendiam reis, repreendia sacerdote,
e eles não poderiam combater essa profecia que estava sendo falada através do profeta, porque era o próprio Deus falando por intermédio deles. Mas nos últimos dias de hoje, quando Deus traz uma profecia de exortação para o ministério, para a igreja, para a liderança, para as ovelhas, rejeitam e querem matar o profeta ainda, como aconteceu com Jeremias e Isaías, e em todo o Antigo Testamento, todos aqueles que profetizaram em nome de Deus, falando a verdade, quiseram matar. E por isso que está acontecendo essas deficiências dentro dos ministérios e dentro das igrejas. Não estão pregando mais a verdade. São poucos remanescentes ainda que falam a verdade de Cristo. São poucos que falam a verdade da palavra de Cristo, se temer o homem ou a mulher. Muitos querem que você viva conforme eles querem que vocês vivam, para agradar o egocêntrico do coração deles e a concupiscência da carne dos desejos. Mas te digo algo, não se corrompa. Leia a palavra e pregue a palavra de Deus, para que você venha, quando estiver diante de Deus, não ser envergonhado e nem ter o desprezo eterno, como Daniel nos diz, que uns vão ressuscitar para a eternidade e outros para o desprezo eterno. Deus os abençoe em nome de Jesus.